Eu não vou falar contra, né, o caminho que eu segui durante a minha vida toda, praticamente, porque eu tenho 59 anos de idade. E desde os meus 5 anos de idade eu fui protestante até os meus 48 anos. Então, se você contar, dá 43 anos. Eu fui batizada na Igreja Católica em 3 meses. Minha mãe era católica, minha família era católica. E eu me lembro, quando eu era pequena, que a minha família era muito unida, quando todos eram católicos. Muito unida. Faziam festas. Eu me lembro, às vezes eu tenho reflexos, né, que traz na mente. Eu não lembro de tudo, mas eu tenho reflexos de coisas que eu passei boas com a minha família, junto. Natal, Ano Novo, né? O povo era bem, todo mundo era unido. Eu não sei qual o motivo que a minha mãe saiu da Igreja Católica, porque todo mundo tem um motivo, você. Eu não sei, porque quando eu vim para a Igreja Católica, minha mãe já era falecida. Minha mãe é falecida há 36 anos. Com 23 anos, eu tinha 23 anos quando minha mãe faleceu. Eu não me lembro por que o motivo, né, porque ela saiu. Na minha visão hoje, né, um entendimento que eu tenho agora, eu percebo que é falta de conhecimento da igreja. Por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não, falta esse conhecimento, falta conhecer aquilo, né, que Jesus, o caminho que Jesus deixou na terra. Então essa falta às vezes de conhecimento leva a pessoa a sair, porque ela não acredita e não crê que é na hora da Santa Missa, né, que o cálice é elevado, o pão é elevado, é ali a transubstanciação do corpo, sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixou, Deus pela sua infinita misericórdia, deixou uma mãe para nós, que a gente vai ler agora. Ele deixou para nós ela. E uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem é por que Deus vai deixar uma mulher, uma mãe? Por que nós temos Nossa Senhora no céu? Porque todo protestante, eu falo com propriedade, eles não acreditam que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, está no céu. Isso é fato. Isso é fato. Todo protestante, pode ser a denominação que for, a doutrina que for, eles não acreditam na intercessão da mãe de Jesus. Eles acham que é coisa de invenção da igreja católica, né? Então por quê? Porque falta esse entendimento para eles. Eles acreditam que Maria foi uma mulher qualquer que Deus escolheu, teve Jesus e depois teve mais filhos, né? Não é assim? Morreu, foi enterrada e está esperando ainda a trombeta tocar. Jesus vinha ainda para julgar ela. Coisa doida, né? Coisa doida. Eu pregava muito isso, né? Onde já se viu, né? Todo mundo ficar idolatrando Maria, uma mulher que Deus escolheu só para trazer Jesus e acabou, né? E ela vai ser julgada. Então esse entendimento que a maioria dos povos não tem. Eu não tinha, né? Não fui buscar isso, porque eu ouvia falar sobre isso. Então uma das coisas que o inimigo faz com o povo é trazer essa falta de fé nela, né? De acreditar que realmente ela tem um lugar especial. Já imaginou, né? Deus fazer algo tão grande na vida dela e ainda ela ter julgado. Então Deus, em sua infinita misericórdia, deixa para nós uma intercessora no céu, e ela está no céu, intercedendo por cada um de nós. Amém? Então nós vamos abrir a nossa palavra de Deus em São João capítulo 19, 25 até o 27. Eu não enxergo, né? Então eu queria a ajuda de alguém.
João capítulo 19, de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Eu sempre lia essa passagem e como eu estava até conversando com um irmãozinho aí, que ele também já foi protestante, né? Que é só na escritura, né? Só na escritura. O protestante, ele só enxerga a escritura. A nossa igreja, ela tem o Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Catecismo, né? Ela tem os pilares. A nossa igreja tem pilares. A nossa igreja tem mais de 2000 anos de história, né? E eu fui essa protestante, né, criada num lar tóxico de religiosidade muito forte, né? Criada assim, muito assim como criança, muito oprimida pela religião. Tudo, eu não podia ter Bíblia. A gente tinha a Bíblia, lia a palavra de Deus na igreja e não podia ler a palavra de Deus em casa. E eu fui crescendo nesse ambiente tóxico, com uma mãe autoritária, uma família agora destruída, porque já separa, né? Que foi isso que aconteceu com o protestantismo, né? Lutero fez essa divisão e aí veio várias outras divisões e hoje continuam as divisões. E na minha família, que era todo mundo unido, começou a ter uma pessoa já que não era mais da religião católica, começou a ser do protestantismo e começou a atacar as pessoas que eram católicas pela ignorância. Eu era uma pessoa muito ignorante da doutrina católica. Eu não conhecia a doutrina católica. Então tudo que eu ouvia dentro da minha casa, com a minha família, dentro da minha igreja que eu pertencia, tudo que eu ouvia eu praticava, sem saber se aquilo era verdade mesmo. Eu fui criada dessa forma. Então eu via muita briga dentro da minha família. Minha mãe já não ia mais para festas. Nós não poderíamos ir na casa da minha avó porque tinha televisão. Nós não poderíamos participar mais de nenhum casamento porque era casado na igreja católica. A gente não podia comer nada porque era oferecido aos ídolos. Isso eu estou falando da minha vida, viu? Da minha história, da minha vida, tudo que eu não estou atacando ninguém. Estou falando da minha vivência. Estou falando da minha vida. Margarete está falando da vida dela. Quem está falando da vida dela? Margarete. É minha vida, minha história, aquilo que eu passei. Eu não estou atacando ninguém. Amém? E aí o que aconteceu comigo? Eu fui me tornando também uma pessoa amarga. Só que tudo que eu ouvia, eu queria saber se era realmente verdade. Eu fui buscando essa verdade. Toda a minha vida eu busquei a verdade. Quando eu já não tinha mais a minha mãe faleceu, foi difícil aceitar a morte dela. Mas eu me vi um pouco liberta para me escolher aquele caminho que eu queria andar. Só que a igreja católica para mim nunca foi a igreja que eu ia pertencer, jamais, né? Só que eu era uma pessoa que eu não brigava com ninguém, sabe? Eu queria paz. Então quando minha avó, eu ia na casa da minha avó, eu comia com ela lá, né? A gente conversava, e com a minha tia também. Nunca briguei por causa disso. Eu respeitava. E eu fui crescendo assim, só que eu crescia com essa mentalidade. Eu fiz vários cursos bíblicos, né? Me aprofundei um pouquinho numa faculdade, 4 anos, mas de doutrina, não de uma faculdade teológica, né? Séria.
pastores que se reuniam e faziam aquilo. E eu fiquei 4 anos estudando. E esses estudos eram sempre voltados para uma doutrina. Então eu nunca conhecia a doutrina católica. Atacava e eu falava, mas por que isso? Por que aquilo? É porque isso, é porque aquilo. E a explicação não vinha da forma que eu achava que realmente era. Não me convencia. E mesmo assim eu conseguia driblar tudo isso, né, pela forma que eu pregava, o evangelho, que eu falava de Jesus. Eu queria falar de Jesus, queria falar de Deus, né, que Deus podia curar, libertar, transformar. Eu queria falar isso, essa é a minha pregação. Que Deus é misericórdia, né? Sempre preguei a misericórdia de Deus, mesmo sendo protestante. Às vezes eu nem praticava isso na minha casa, mas eu pregava. E aí eu fui a minha mocidade, né? Depois me casei, tive meus filhos, meu esposo. Nós começamos a frequentar outras denominações. Fui missionária, viajava bastante. Tinha o Ministério da Música, sempre foi rezada em mim a música. Fui professora de canto, sou professora, só não exerço mais a profissão de canto. Fui viajando, tendo minhas missões também. Eu e meu esposo agora missionários, levando sempre a palavra de Deus. Só que tirando não, porque eu falo que ninguém tira a pessoa da igreja católica, ela mesma sai por conta própria. Depois, eu vejo muito isso agora, que eu entrava nos lares, porque as pessoas, elas querem um Deus que faça tudo por elas. Elas querem esse Deus. Elas querem que Deus abra o caminho, que vamos supor, estou passando por determinada falta de emprego, ou uma doença. Eu quero esse Deus que cura. Eu quero esse Deus que me liberta. Eu quero que Deus pode propor para mim, mas eu não quero seguir esse Deus. Porque uma pessoa que sai da igreja católica, geralmente ela fica pulando de galho em galho. Ela vai numa igreja que está bom, ela vai numa igreja que está bom, ela não se afirma em lugar nenhum. Até vir agora, porque está uma moda agora disso, que eu acho que a maioria da gente tem alguém assim, que fala que não precisa mais da igreja. Eu oro em casa, eu rezo em casa, Deus me escuta. É verdade ou não é? Se você não se deparou com alguém, você vai se deparar com essa pessoa, porque está tendo muito isso. Eu falo com Deus em casa mesmo, Deus me ouve, não precisa da igreja. Na igreja só tem gente hipócritas, né? Mas assim, a gente não pode olhar por esse lado. A gente tem que se entregar mesmo no caminho do Senhor, porque Ele deixou um caminho para nós seguirmos. Eu fui seguindo minha vida, né? Às vezes eu entrava no lar que estava precisando, né, de uma cura e tal, e a pessoa se entregava, e eu falava, agora você é crente, aceitou Jesus. Só que isso não te pertence mais. E às vezes a pessoa falava, mas pastor, eu não posso desfazer dessa imagem. Eu ganhei da minha avó, ou eu ganhei de alguém. E eu falava assim, não serve para você, não serve para mais ninguém. Graças a Deus que na época não tinha celular ainda. Tinha aquele grandão lá que povo tinha, mas eram poucos que tinham celulares. Então, graças a Deus, ninguém me filmou quebrando imagem. Já pensou na primeira página lá, né? Quebradora de imagem, né? Eu fui quebradora de imagem. Quebrava, falar que a pessoa não poderia mais estar com ídolo dentro de casa, porque eu não sabia, não entendia. Então tudo que eu ouvia, eu pregava. Tudo que eu ouvia falar, eu pregava. Da mesma forma que eles pregavam, eu pregava. Está escrito em Deuteronômio, assim, tá? Não pode ter imagem, tal. E tudo isso eu pregava. E para mim era uma verdade. Porque eu não conhecia a igreja católica. Eu falava mal da igreja católica, falava mal de tudo que os católicos faziam, mas eu nunca tive curiosidade de aprender sobre a doutrina para mim poder falar. A gente só pode falar de algo que a gente conhece, né? E eu não conhecia. E assim foi a minha vida. Até 2010,
Eu tinha uma igreja, eu fiquei com uma igreja aberta durante 12 anos. Eu era pastora, meu marido também era pastor. E a gente pregava e tal, só que eu não era feliz. Não tinha felicidade. Dentro de mim ainda faltava alguma coisa que eu não sabia o que era. E eu pedia oração, né, os irmãos, eles sempre me julgavam, falavam assim: você tem tudo, você canta, você prega, você ora, você faz tudo. Como é que tem vazio na sua vida? Pode ter vazio na sua vida, E aí mandava os pastores, falavam: vamos subir no monte. Eu ficava no monte direto. Eu fiquei 3 dias no monte, tentando preencher aquele vazio que eu tinha na minha vida. Mas ninguém entendia. Eu chorava muito. Cresci assim e fiquei assim. E aí, em 2010, eu não sei se eu posso dizer como uma depressão, mas eu fiquei muito angustiada, muito mesmo. E eu falei, cheguei no meu marido e falei: eu não aguento mais, eu vou parar. Aí meu marido falou assim: mas você vai me deixar sozinho na igreja, levando esse povo? Eu falei: vai. Infelizmente eu vou parar. Isso foi em fevereiro de 2010. Nesse mês de fevereiro de 2010, o meu pai estava se ordenando. Deus estava preparando ele para mim. E eu conhecia ele. Fechei a igreja. Nem imaginava na minha vida que eu ia ser católica. Nunca passou pela minha cabeça. E aí, quando foi um determinado dia, aquele dia eu orei muito, pedi muito para Deus. E falei para Deus assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero ficar como essas pessoas que não têm onde ir. Eu quero louvar o teu nome, eu quero te exaltar. O Senhor é meu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. Eu preciso de ti na minha vida, Senhor. Me mostra um caminho para mim seguir. Meus filhos, eu vivia deitada. Eu só levantava para fazer uma comida. Eu não tinha mais forças. Porque a nossa vida espiritual, ela influencia muito na nossa vida temporal. Quando a gente não está bem espiritualmente, a nossa carne sente. Eu sentia isso na minha carne. Uma fraqueza muito grande. Meu filho passava a mão em mim assim, no meu rosto, e falava: mãezinha, mãe, a senhora tem uma voz tão linda. A senhora tem um dom maravilhoso de pregação. A senhora levou tantas pessoas para a igreja nos pés do Senhor. E a senhora vai ficar agora aqui? Eu falava: infelizmente sim. E eu perdi a minha vontade de viver. E eu pedia muita misericórdia de Deus na minha vida. E eu tenho uma irmã minha, tinha uma irmã minha, que ela é mais nova do que eu, 3 anos. E ela também era muito depressiva, ao ponto de tentar suicídio 3 vezes. Ela queria tirar a vida dela por conta que ela não tinha mais salvação. Falaram para ela que ela não tinha mais salvação, que Deus já tinha largado a mão dela, que ela não pertencia mais a Deus. E ela tentou suicídio. Eu queria tanto que Deus realizasse nela uma obra. E eu pedia muito para Deus, mesmo com as minhas misérias, com as minhas imperfeições, o meu estado que eu estava ali, eu queria que Deus fizesse uma obra na vida dela. Quando foi no dia 7 de abril, que a minha irmã, ela sempre queria me convidar para ir no forró. Porque a minha irmã chegou um dia e falou para mim assim: eu fui no forró lá, bebi umas cachaças, mas é bom, viu? A gente bebe aquilo lá, fica dançando, esquece de tudo. Acho que era melhor você ir também. Eu falei: não, eu não vou. Eu falei: mas é gostoso, forrozinho, né? Todo mundo lá, rala a boca. E ela sempre me convidava para mim ir. E eu nunca aceitei. Aí um dia ela pegou e ligou para mim e falou assim: eu quero te convidar para ir num lugar. Eu falei: no forró? Ela falou: não. Eu fui convidada pela nossa prima, a Cida, para ir em Santo Moreira.
Alguém entendeu? Não. Eu também não. Naquele dia eu também não entendi. Por telefone ela liga pra mim e fala assim: eu tô te convidando para ir no cenário Mariano com ele. Eu falei: o quê? No cenário Mariano. Eu falei: não entendi. No cenário Mariano. Quando ela falou Mariano, eu falei: que é isso? Jesus! Cenáculo Mariano, mas o que é isso? É de católico? Ela falou: é. Eu falei: Jesus Cristo, misericórdia. Deus eterno, não acredito. Você queria ir nesse lugar de católico? Ela falou: é. E eu quero que você vá comigo, que eu preciso ir lá. Eu falei: misericórdia, Senhor. E agora? Falei para ela assim: vamos fazer o seguinte. Se estiver na Bíblia, eu vou. Se tiver escrito cenáculo na Bíblia, eu vou. Aí ela falou para mim assim: você não estudou tanta Bíblia, você não sabe o que está escrito lá de cenáculo? Eu falei: não, o cenáculo na minha Bíblia não está escrito. Eu estava vendo protestantes, grupos católicos. Mas na minha não está, não. Vai lá, pergunta para quem te convidou, para ver se realmente tem. Se tiver, eu vou. Passou meia hora, ela liga e fala assim: ó, vai ser no sábado, viu, cenáculo? Às 8 horas da noite. Porque ela sabia, que já pediu, né, para minha prima, onde estava escrito. Então está escrito em Atos. Pode abrir com a Bíblia aí. Quem não sabe, né? Atos 1. E o mãozinho para mim. 12, 13. O título é Os Discípulos no Cenáculo. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavra do Senhor. Não, palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Você vai guardar essa palavra aí, vai grifar ela, né? Porque quando algum protestante perguntar que não tem cenáculo, não tem Maria, não tem ninguém, você vai falar dessa palavra. E quando eu li, eu nunca tinha lido, gente. Eu já tinha lido essa palavra, mas eu nunca tinha lido parece que ali Deus já estava fazendo uma obra em mim. Porque parece que a cegueira já foi sendo tirada de mim ali. E aí a minha prima liga para mim e fala assim para mim na sexta-feira: ô Margarete, o cenáculo é na minha casa. E eu fiquei sabendo que você vai. Minha irmã, ela falou para mim, para ela que eu ia. Eu falei: mas quem falou para você que eu vou? A sua irmã, não é aquela fofoqueira? Aí ela falou assim: não, brincadeira. E aí ela falou para mim assim: eu fiquei sabendo que você é pastora. Fazia 12 anos que eu não via minha prima. E minha prima mora bem perto de mim. A minha prima, ela era coordenadora do grupo de oração na época. Muito católica, muito mesmo. Porque foi a única da família, junto com a minha avó, que não foi para a igreja de crente. Porque ela tinha convicção, a palavra que nós lemos em Tessalonicenses, a convicção de que aquele lugar que ela estava era de Jesus, era o caminho verdadeiro de Cristo. Convicção sobre a Eucaristia, convicção sobre a Mãe de Jesus que intercede por nós. E aí ela falou para mim assim: eu queria que você, fiquei sabendo que você canta, eu queria que você viesse cantar duas músicas para Jesus. Falei: amém. Meu marido chega do serviço, eu falo para ele: amor, vamos.
falar cenáculo mariano. Maria, dentro de casa, era proibido falar. E aí, ele falou assim, meu Deus, e agora? Você vai lá? Eu falei, vou. Ele falou assim, oi amor, será que não é uma obra? Acho que é uma obra que Deus vai fazer lá, com você. Você vai lá para converter aqueles católicos. Eu falei, é mesmo, amor? É mesmo, amor? Vou lá, é mesmo, eu tinha pensado nisso, é mesmo, eu vou ser usada ali por Deus para convencer aqueles católicos. E eu fui, cantei a música, cantei o dia inteiro, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Na época era essa música que estava fazendo, né, estava nas paradas, né? Eu falei assim, meu Deus, a minha vitória vai ter sabor de mel. Deus vai me levar lá, eu vou falar para os católicos vão aceitar Jesus e a minha igreja vai sair de lá de novo. Eu vou levantar a minha igreja ali. E fui nessa convicção. E meu marido falou, eu estou intercedendo por você. Porque tem homem, tem marido que é bom mesmo, né? Pega a ideia, compra a ideia, né? E ele comprou a ideia. E eu comprei a ideia dele também. Aí foi. Em nome de Jesus. Aí chega lá, na hora lá, né? Antes de eu entrar na casa da minha prima, minha irmã estava no portão. E falou assim, não sei se você vai querer entrar não. Eu falei, por quê? Eu entrei lá, tem uma mesa cheia de imagem. Eu falei, lógico, eles são católicos. E a gente era proibido, viu, de olhar para a imagem. Era proibido, não olha para a imagem, que é a imagem do demônio, né? E ela falou, e tem mais? Eu falei, mais o quê? Tem 2 velas acesas. Eu não sabia o significado da vela. Para mim, vela só tinha espiritismo. E como eu conhecia muita gente católica espírita, eu conhecia muito católico espírita, eu acho que aqui não tem jeito. Se tiver, em nome de Jesus, hoje você vai sair do espiritismo, só vai escolher uma parte, hein? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, é espiritismo. Eu falei, não sei. Eu só sei que está todo mundo entrando com as bolinhas. Todo mundo entrando com as bolinhas. Falei, não acredito, aquelas bolinhas é aquelas bolinhas. Falei, meu Deus, hoje a gente não sai de lá. Porque para mim o terço, gente, demorava muito. Eu achava, porque uma vez rezaram lá no funeral do meu avô, e rezaram aquele terço, eu falava, meu Deus, não acaba mais. E hoje a gente reza e é tão rapidinho. E eu falava assim, meu Deus, vai ter que essa reza, Senhor. O que eu vou fazer? Aí o Senhor falou, vai, entra. Eu falei, amém, vamos entrar. Fiz uma oração antes de entrar e falei, em nome de Jesus, Senhor, vai na minha frente. Me cobre com teu sangue. Repreenda todo o mal dessas bolinhas. E fui e entrei. Aí minha prima me recebeu, tal, Aí começou a cantar uma música que eu achei linda, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, reunidos aqui no cenáculo de Lima. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem
Maria está morta, como é que pode? Né? Eu achei estranho, porque eu falei assim, gente, como é que pode cantar uma música tão linda dessa e falar que ela conhece bem seus filhos? Assim, vossa amadíssima esposa, eu nunca ouvi isso na minha vida. Que Maria, que o Espírito Santo era esposo de Maria. Você acredita nisso? Que eu nunca ouvi isso na minha vida. Esposo, assim, sabe? Porque ele foi me perturbando. Mas eles vão aceitar Jesus. Ah, chega a minha hora. Chega a minha hora. Vou falar de Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Eu aceito, né? E aí o que aconteceu? Eu pensei de uma forma, mas Deus tinha outro plano na minha vida. Amém. Prevalece o plano de Deus na nossa vida, não o nosso querer, né? Porque a gente fala tanto que quer fazer a vontade de Deus, mas quando Deus mostra um caminho para nós andarmos, a gente não quer. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, né? E aí eu peguei, fiquei ali na minha, e começou o primeiro mistério, o segundo, o terceiro mistério, eu já estava rezando a Ave Maria. A minha irmã me deu, não, ela fez assim, a minha irmã, assim, ó, eu estou falando igual você, né? Tonto, ó, em mim, bem cochichou assim no meu ouvido e falou assim pra mim: gritou. Mas essa oração, olha aí, acha uma outra aqui? Reza aí, minha filha, para de me atormentar. Bem assim, sabe como você tá? Cochichando? É, bem assim pra Deus. Aí nós continuamos, e ela também rezando. E minha prima, eu olhando pra minha prima, sabe? Minha prima, pra outra lá. Até rezando. Eu pensei assim, que eu pegar aquela, vai ser a primeira. E aí continuou o terço, né? Quando foi no quinto mistério, a minha prima falou assim: todo mundo tem costume de ajoelhar no quinto mistério. Eu ajoelhei, porque eu sou obediente, viu? Falou sobre obediência aqui. Tem que levantar a mão, né? Já começa a obediência aí. Eu sou muito obediente. Minha prima falou que tinha que ajoelhar, eu ajoelhei. Estava cheio de imagem uma mesa lá. Minha irmã veio, não podia fazer assim, né? Fez assim, de pé. Começou o Pai Nosso. Foi o Pai Nosso inteirinho. E eu vendo já uma luz diferente ali naquele lugar. Uma luz mesmo, um clarão que veio. E eu falei, eu estava ali ligada, né? Então eu queria falar coisas de Deus ali na hora que eu tinha a oportunidade de me cantar. Então eu estava esperando alguma coisa acontecer ali. E aí aconteceu. E aí entra, sai dessa luz que tinha ali naquele lugar. Um clarão bem grande, dentro dessa luz sai uma mulher vestida de branco com um manto azul. Eu pensei que era uma anja. Pensei que era uma anja, vinha dando um recado para mim poder falar para aquelas pessoas. O que essa anja está fazendo aqui? Será que Deus mandou? E ela olha dentro do meu olho e ela não fala nada. O teu olhar me trouxe a paz, o teu olhar me trouxe o amor, o teu olhar me trouxe Jesus Salvador. O olhar de Maria
Maria, porque a hora que ela olhou para mim, ela falou assim, com o olhar dela: você vai conhecer o verdadeiro caminho do meu filho. O teu olhar me trouxe amor, o teu olhar me trouxe o meu Salvador. A minha vida eu entreguei e nunca eu duvidei que a mãe do Senhor olhou para mim. O olhar dela me trouxe libertação, preencheu todo o vazio da minha alma. Eu chorei muito naquele dia. Eu chorei tanto que parecia que eu ia morrer, de tanto que eu chorei. E todos os dias eu olho, obrigado, Senhor, porque o nome da misericórdia de Deus para mim é Maria. Deus trouxe a misericórdia dele para mim, e o nome é Maria. Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, trouxe ela para mim conhecer quem era realmente Maria. Eu olhei assim, foi coisa de segundos, a minha irmã também do meu lado chorando, muito mesmo. Parou o terço, vieram dar água para mim, vieram, né, para a gente ficar mais calma, né? E aí continuou o terço. A hora que as irmãs vieram, as intercessoras vieram rezar em nós, Maria, eu já sabia que era Maria, a mãe de Jesus. Ninguém sabia porque eu estava chorando, ninguém, porque eu não falei nada, fiquei quieta, só chorando, né? Desesperada, e minha irmã também. Maria não dá as costas, do mesmo jeito que ela veio, ela sai e vai. Continuou o terço, terminou o terço, me levantei católica. Me entreguei nas mãos daquela que pode tudo e intercede sim a Deus por nós. Como é bom eu ser liberta e falar que eu amo a mãe de Jesus. Como é bom eu ser liberta e falar que eu te amo, Maria, eu te amo, Maria, eu te amo. Eu sei que o Senhor está no céu, um lugar de honra que o teu Filho Jesus Cristo deu para ti, Maria. Faz parte do projeto de salvação, que se não fosse por essa mulher, nós não estaríamos aqui glorificando o Filho dela, que foi morto numa cruz e deu ela para mim e para você. Levou ela assim como o João levou ela na casa dela. Nós também temos o mesmo direito de João. Glória a Deus. Pode sentar. Quando a minha prima me deu a oportunidade de me cantar, eu falei, gente, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês vão crer, mas eu vi Maria, a mãe de Jesus. Todo mundo começou a chorar, foi uma festa, uma coisa linda, maravilhosa. Minha irmã falou, também vi. Você viu? Vi. E ela colocou o manto dela em mim. Maria tira o manto dela e coloca em minha irmã. Eu não sabia o que ia acontecer. Nós queremos às vezes que Deus faça vontade nossa, da forma que a gente quer, e Deus faz da forma que Ele quer. Nem sempre a morte de uma pessoa é o fim para ela. E aí, eu cantei como eu nunca tinha cantado. Eu cantei uma música como eu sendo católica. Falei, agora eu sou católica. Eu não estou nem aí com ninguém. Eu não estou nem aí com meus pastores, com meu marido, com a minha família, que se dane todo mundo. Eu quero me entregar agora para Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quero conhecer a igreja dele, quero conhecer a doutrina de Cristo, eu quero conhecer Maria, qual é o projeto, e perguntando para todo mundo lá, e todo mundo me explicando do milagre de São João, capítulo 4, né?
2. Minha prima fala para mim, ela é intercessora. Falei, agora ela é minha também. Cheguei na minha casa, abri meu portão e falei assim: pode entrar, Maria, que agora a casa é tua. Os meus filhos são teus, minha casa é tua, minha família é tua, minha esposa é tua, eu sou toda tua, Maria. Nem sabia esse negócio do toque dos tus. Entendeu? Sabia, já profetizava ali que eu era toda de Maria. Cheguei em casa e falei com meu marido: hoje eu sou católica. Meu marido levou um susto, falou: o quê? Sou católica. Eu vi Nossa Senhora. Ela apareceu para mim e apontou o caminho do filho dela. É verdadeiro, hein? Ele falou assim: amém, quem sou eu, né? Para falar que não, porque ele me conhecia. Eu era uma pessoa de muita oração. Então eu tinha às vezes umas revelações e tal. Então ele acreditava muito. E ele acreditou em mim. Só que ele falou assim: não me leva para lá. Eu não vou. Cheguei no meu filho e falei: hoje eu sou católica, filhos dos meus filhos. Opa! A mãe é católica. Opa, agora a gente vai ser católico. Opa, agora a gente vai no baile, vai numa balada. Nós vamos ser católicos, né? Falei: calma aí, meu filho, calma aí, que a gente vai ver ainda, né? E aí eu fui conhecer meu pároco, que é esse que eu falei, que em fevereiro ele estava sendo ordenado. E logo depois da ordenação dele, ele foi para a minha paróquia. Ele estava com 10 meses na minha paróquia e eu apareci. Imagina uma ex-pastora aparecendo numa paróquia. E aí muitas dúvidas eu tinha. Ele me ajudou muito na minha conversão. E só que assim, gente, tudo tem um propósito de Deus, tudo tem um tempo de Deus na nossa vida, né? E às vezes a gente quer apressar as coisas, né? Comecei a fazer minha catequese. Pedi muito perdão para Deus por quantas imagens que eu quebrei. Pedi muito perdão a Deus por tudo aquilo que eu falava para os católicos, que eles não tinham Deus, que eles não tinham Jesus. E aí eu fui descobrir que quem não tinha era eu. Porque eu não comungava o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chorei muito, pedi muito perdão. E aí comecei a fazer minha catequese. O padre falou para mim assim, que para mim receber Jesus eu tinha que casar na igreja católica. O meu marido me ama, gente, de paixão. Nós temos, esse ano que vem vai fazer 28 anos que a gente é casado. E tem 10 anos que eu casei na igreja católica. E ele me ama. Meu marido tem uma paixão por mim. Dá até dó, tadinho. Ele me ama tanto, sabe? Ele é muito acolhedor, muito amoroso, sabe? Aquele marido que faz café, que leva na cama, que fala: amor, você quer que eu faça isso? Ele vai lá, põe a roupa na máquina para lavar, tira a roupa, põe no varal. Olha aí, maridos. Põe no varal, tira a roupa de todo mundo, tá entendendo? De todo mundo, dobra a roupa de todo mundo, leva na cama lá e deixa na cama as roupas tudo dobradas. José, eu te amo. Qual que é? Eu amo ele. Amor, você quer fazer um arroz? Que eu tô vendo que você está muito ocupado. Pode fazer, amor. Faz o arrozinho. Olha que lindo, gente. Se preocupa, né? Como é bom a gente ter um companheiro assim, né, gente? Ó, maridos. Olha a posição aí de homem de Deus, de José. E eu cheguei e falei pro padre: só isso, padre? Cheguei em casa: amor, vamos marcar a data do casamento na igreja católica? Ele falou: você vai casar com quem? Com você. Comigo não. Deus me livre. Tá pensando o quê? Você vai para a igreja católica, na igreja do demônio lá, na missa dos demônios, e você quer me enfiar nesse negócio? Imagina, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou. E não vou, e aí começou. Porque a gente tem que ter sabedoria. Começou uma luta. Eu estava sem sabedoria. Chegava no padre e falava: no padre, meu marido não quer casar, padre. E eu quero comungar. Eu expliquei para ele tudo.
padre pegou e falou assim para mim, quando foi? Porque era assim, era uma briga, né? Eu falava que queria casar, explicava para ele, ele parece que não entendia. E aí começava aquela briga, sabe? Dentro de casa. Eu não estava sendo sábia, estava sendo tola. E aí começou aquela briga, e aí meu marido falando, tá vendo? Ó, sai dos demônios lá da igreja e vem aqui com os demônios. E eu estava sendo o próprio demônio, porque eu estava demorado por Satanás. É verdade ou não é? Porque eu estava brigando com ele, estava discutindo com ele, que eu queria casar. E eu chegava no padre, falava com o padre, e o padre falou assim, eu não acredito. Aí o padre pegou e falou assim, ó, quando ele é, porque ele também atiçava. Tem homem que atiça, né, gente? Fala a verdade. Não é verdade? Tem homem que cutuca a onça com a vara curta. Porque leva uma, né? E aí eu desse jeito, daí o padre falou assim, eu falei assim, mas ele fica falando mal da igreja, não sei o quê. Ele falou, não liga, não dá lado, não sei o quê. Aí o padre falou, você sabe o que você faz? Pega a água e põe na boca. Quando ele vier falar da igreja, põe a boca a água na boca. Mas tinha hora que dá vontade de pegar aquela água lá, tacar na cara dele. Tinha. E eu ficava ali, ele não vai falar nada. Eu tava com a água na boca. Depois, não adiantava, a água não adiantou. Sabe o que adiantou? Um livro chamado Silêncio de Maria. Esse adiantou. Porque com Maria a gente pode tudo, é verdade ou não é? Muda ou muda? Quem tem ela tem tudo, não é? E eu comecei a ler e falei, nossa, meu Deus do céu, tem que aprender com Maria mesmo, silêncio. Comecei a ter silêncio. E é difícil, viu? Uma mulher, eu não sou pernambucana, né? Não tem nenhuma faca comigo. Mas eu sou italiana, minha avó é italiana, então eu sou descendente italiano também, é a mesma coisa, é bravo, né? E aí é só Deus para lançar, nem Nossa Senhora, né? E eu comecei a entregar e falar para todo mundo, gente, na minha paróquia não tinha quem que não me conhecia, porque eu ficava lá na porta da igreja, pedindo oração para todo mundo que entrava na igreja de Paz de Cristo, o amor de Maria, meu nome é Margarete, quando você for orar, reza por mim, eu preciso casar. Então eu pedi oração para todo mundo. E aí teve um dia que uma irmãzinha de um grupo de oração me chamou. Falei, ô Glória, será que tem alguma revelação de Deus para mim? Ela pega, chama eu em particular e fala assim, irmã, preciso falar com você. Eu falei, ô louvado seja Deus. Ela falou assim, você conhece a história de Santa Mônica? Eu falei, não. Fazia 6 meses que eu estava na igreja. E eu estava ainda lendo as histórias dos santos, né? De alguns santos eu já conhecia, de São Francisco, de Padre Pio. E aí eu falei, não conheço. Ela falou assim, ó, Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. E Santo Agostinho deu muito trabalho para ela. E ela rezou muito por ele. E ela foi muito perseverante, porque ela demorou mais de 30 anos para Deus ouvir Santo Agostinho ser esse santo doutor da igreja. Mais de 30. Eu olhei bem no olho dela assim, falei, verdade. E ela é santa? Falei, só por Deus. Porque esperar 32 anos para uma conversão, gente, precisa ter muita perseverança. E eu falei assim, e ela perguntou ainda para mim, quanto tempo você está na igreja? Eu falei, 6 meses. Ela falou, Deus seja louvado pela sua vida. Eu falei, amém, pela sua vida. Nossa, eu fiquei baqueada com aquilo. Aí antes de começar a missa, entrei na igreja, fui ajoelhar nos pés de Nossa Senhora de Fátima. Ajoelhei no pé de Nossa Senhora e comecei a chorar e falar para ela assim, Nossa Senhora, eu fiquei sabendo de uma Santa Mônica que orou mais de 30 anos pelo filho dela. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Santa Mônica já é comungada? Porque eu não comungo. E eu quero casar para mim poder comungar e receber o teu filho. E meu nome é Margarete Meire. Sentei, assisti a missa.
Fui embora para minha casa, cheguei lá. Meus filhos sabiam das brigas que eu tinha com meu marido todo dia, já estava mais abrandando, né, as coisas. E meu marido, eu tenho o costume de todo domingo arrumar a mesa depois da missa para a gente lanchar, né, antes de dormir. E todo mundo estava na mesa conversando e tal, chega meu marido e fala assim: amor, é importante o casamento para você, né, na igreja? Eu falei: pode marcar a data porque eu vou casar com você. Outra coisa que a senhora percebe que nós fazemos tem, gente. É ela. Casamos dia 22 de abril de 2011. Não, de 2012. Porque em 2011, em abril, eu vi Nossa Senhora. No mês de abril do outro ano, eu já estava me casando. E aí, nós casamos na igreja. No dia 31 de maio, eu recebi a primeira comunhão e o crisma. E quando eu já estava recebendo a primeira comunhão e o crisma, veio o Papa Francisco para o Brasil. Eu levei meus filhos lá no Rio de Janeiro e vieram tudo católico. Fiz uma listinha. Só que tem aí uma graça também de Nossa Senhora. Que aí os padres começaram a me chamar para me pregar, né, nos grupos de oração, nas missas de cura, de libertação, os padres, todo lado, né, de São Paulo, de Minas. Ai, vem aqui, irmã, a gente quer seu testemunho aqui. Só que eu fiz um propósito com Nossa Senhora, porque minha família ainda não estava na igreja, eu não estava preparada ainda para sair, para falar, né? E aí eu fiz um propósito com Nossa Senhora. Falei: Nossa Senhora, se a senhora me ajudar no processo de conversão dos meus filhos, que eu queria ver meus filhos todos no caminho do Senhor, comungando o corpo de Cristo, adorando, gente, como é lindo, um filho adorando Jesus, né? Jovem, é lindo isso. E nós temos que desejar isso para os nossos filhos. E aí, se a senhora fizer isso comigo, eu não vou medir esforços para mim ir aonde a senhora quiser que eu vá. Em menos de 2 anos, toda a minha família estava na igreja. Graças a Nossa Senhora. E aí eu pude sair, né? Se eu estou aqui hoje é porque ela quis que eu estivesse aqui. Eu recebi um convite com o maior carinho, com o maior amor do meu coração. E se eu estou aqui, que eu falei para ela: onde a senhora me quiser, estarei ali, disposta, né? Para falar do amor do teu filho Jesus e trazer um alecrim no vaso de todo mundo. Foi a emoção que Deus deu para uma intercessora hoje aqui. Então, o que eu estou pregando hoje, falando da minha vida, da minha história, da minha família toda na igreja, para mim é um motivo de muita alegria, meus filhos casarem com pessoas católicas. E teve um dia que eu chamei todos eles e falei assim: procura pessoas católicas, vamos ser todos católicos, unidos. Não procure moça do mundo e nem moça que é protestante. Procure se juntar mais e mais. E meu filho, graças a Deus, está namorando uma jovem. Dia 18 de maio vão se casar. Ele tem 28 anos. E meu outro filho, caçulinha, de 25, caçulinha, vai casar em dezembro do ano que vem. Já está construindo a casa, né? E todos nós servimos a Deus na Igreja Católica Apostólica no mundo. Louvado seja Deus. Que Nossa Senhora tem blindado as nossas famílias do falso evangelho que é pregado em todos os lugares. E eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até esse presente momento. Há 2 anos atrás, eu tive um AVC. Quantos minutos eu tenho, irmão? Eu tive um AVC há 2 anos atrás. Eu estava fazendo a minha consagração pelo método do Montfort, o tratado, a verdadeira devoção à Virgem Maria. E eu estava fazendo ele. Às vezes a gente se sente indigna de ter isso na nossa vida, né? Mas Nossa Senhora quer todos os filhos dela para uma consagração total e se entregar para ela. Porque quanto mais a gente se entrega a ela, mais a gente está se entregando ao filho dela. Essa visão todos os católicos têm que ter. Não tem que ter medo.
Nós não somos protestantes, nós somos católicos. E esse direito é dado a mim e a você, viu? Tenha medo de chamar, de clamar, de falar com ela, né? Não tenha medo, porque quanto mais a gente se achega a Nossa Senhora, mais a gente se achega ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo. Não tira o lugar. O sol não tira o brilho. A lua nunca vai tirar o brilho do sol. É o sol que dá brilho à lua. Né? Então, Maria nunca vai tirar o lugar de Jesus. E aí, eu peguei, fiz esse propósito com Deus, me consagrei, comecei a fazer a consagração e participar da formação. E no quarto dia me deu um AVC. A minha mãe morreu com 47 anos de AVC. E ali eu estava sentindo os mesmos sintomas, me levaram para o hospital, eu não vi mais nada, eu só sentia alguém próximo de mim passando a mão no meu cabelo. E eu entrei na emergência, eu já estava sem sentido, a pressão muito alta, e aí meu filho deixou, né, ficou lá esperando. E o médico veio e falou para ele que eu tinha tido um AVC e agora eu estava passando por um exame para ver se era hemorrágico. E meu filho ali, né, com Nossa Senhora, todos os meus filhos, meu esposo, todo mundo ali intercedendo por mim, e eu sentia ela próxima de mim. E eu sentia ela passando a mão no meu cabelo, eu não estava nem em mim, eu não estava sabendo de nada, só sei que eu sentia a todo momento alguém próximo de mim. E aí, eu acordei depois de 12 horas. E aí o médico neurologista foi no meu quarto, e as enfermeiras falaram, ela já acordou. E ele veio, fez um monte de exame em mim, né? Primeiro os exames para ver se eu estava falando, se eu estava, né, com força no braço, né? Eu falei mais do que homem da cobra. Eu quase dei um murro nele, porque ele falou, dá um soco. Eu dei um murro nele. Ele mandou eu andar, eu andei, né? Para ver se não estava balangando. Está tudo normal, tudo normal, doutor, normal. Você teve um AVC isquêmico, né? E agora a gente vai fazer uma ressonância magnética para ver, tal. Mas não deu nada, graças a Deus, saí de lá boa. Continuei o tratado, rezando o terço todo dia. E quando foi um dia, Nossa Senhora falou comigo assim, eu quero que você faça bolsas religiosas. Bolsa religiosa. Mas eu não costuro nenhuma barra. Toda a minha vida eu ganhei 3 máquinas. A minha vida toda de casada eu ganhei 3 máquinas e nunca eu costurei nada. E aí meu marido, coitado, né? Que às vezes a gente tem umas ideias, né, mulher? Não sei vocês, mas eu já tive umas ideias doidas de costurar. E eu falava assim, não, compra pra mim que eu vou costurar as barras dos meninos e tal. E não aprendia nada. E meu marido, coitado, comprava máquina, depois tinha que vender, que ficava lá jogada, né? E aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar pro meu marido comprar mais uma máquina, né? Ele não vai querer. E todo dia Nossa Senhora falando comigo, bolsa religiosa. Eu falei, tá bom, Nossa Senhora, vou chegar no meu marido e vou falar. E falei pro meu marido assim, amor, eu tô com vontade de fazer umas bolsas. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, meu Deus. Eu falei, é. Ele falou assim, eu precisava de uma máquina. Ele falou assim, mas de novo? Com essa história, né? Eu falei assim, ele falou, por que você não pode fazer nenhuma barra? Eu falei assim, eu não sei, mas Nossa Senhora falou que vai me ensinar. Aí ele comprou uma máquina bem ralé mesmo, sabe? Aquela maquininha doidinha lá. Aí fui no YouTube, comecei a estudar. Ó, gente, nunca é tarde pra gente fazer alguma coisa. Eu com 57 anos eu tava. E eu aprendi. Pra quem não sabia costurar nada, eu aprendi a fazer bolsa. E aí eu mandava estampar as bolsas. Mandava pra fora. E aí Nossa Senhora começou a mudar o nosso caminho, da minha filha e o meu, começou a juntar nós duas, nós já éramos grudados, agora nós somos mais grudadas ainda. E aí Deus deu para mim essa graça através de Maria, que foi dando toda a minha estrutura,
todo o meu intelecto, minhas mãos, e foi me dando, e eu fui fazendo as bolsas. E eu consegui estruturar uma empresa de bolsa, né? Fazer um ateliê na minha casa. Hoje minha filha estampa, eu estampo palavras assim, ó, camisetas. E eu ajudo muita gente com isso também. Não fica só para mim. Porque sempre alguém bate na minha porta, ou pela internet às vezes fala: ô irmã, eu estou passando necessidade, preciso de um gás, preciso de alguma coisa. Eu sempre tenho alguma coisa para doar para eles. E aí eu faço também capa para a Bíblia. Isso foi tudo, não foi coisa humana, isso aqui foi coisa extraordinária de Deus. É lógico que Deus vai usar, né? A nossa sabedoria também, que a gente tem que procurar, né? Fazer um curso, alguma coisa. Mas veja bem, aquela Bíblia que está bem velhinha, que você não quer jogar fora, que não quer doar para ninguém, olha, gente, que graça de Deus. Isso foi coisa de Nossa Senhora. As bolsas que eu trouxe aí, todas elas foram eu que fiz. E quando eu olho, eu agradeço a ela, porque ela me deu sabedoria para me costurar, para quem não sabia fazer nada. Então, não importa a idade que você tenha. Às vezes a pessoa é tão jovem, né? Enterra os sonhos de ser uma empresária.